Vou começar esse vídeo falando algo bem importante. Não existe tokenização imobiliária que não esteja de acordo com as normas do Código Civil ou com a Lei de Registros Públicos. Modelos que oferecem tokens, que se autodenominam modelos de tokenização imobiliária, mas que não respeitam as normas do Código Civil, são modelos falsos. Modelos contra os quais eu tenho falado desde que eu comecei a trabalhar com tokenização. Então, nesse vídeo eu quero esclarecer alguns pontos de uma decisão que acabou de sair em uma ação movida pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis contra o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que recentemente lançou uma resolução visando, em tese, regulamentar transações que envolvessem tokens. Eu vou entrar no mérito da discussão aqui, ok? Mas o que a gente precisa entender? Primeiro que não existe quando a gente fala em tokenização imobiliária, a gente fala em direito de propriedade, não é a mesma coisa, conforme alguns gostam de dizer, da briga entre o Uber e o táxi. O Uber e o táxi é uma coisa muito diferente. Não tem qualquer comparação aqui, certo? Por quê? Quando a gente fala no Uber e o táxi, o que acontece? Nós temos lá veículos que prestavam serviço para determinadas pessoas, conforme hoje todos conhecem. Você chama o Uber, ele vai te levar, ele vai te buscar num determinado local e ele vai te levar num outro determinado local. Pouco importa aqui se essa atividade está regulamentada ou não está regulamentada. O que eu quero é chegar num outro local. Se eu tenho um veículo que vai me levar até outro local, dane-se a lei, falando em português, claro, certo? Claro que não é bem assim, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. O que ocorre nesse serviço, né, do Uber e o táxi? A gente já vai falar de imóveis, a diferença. O que envolve é um fato natural, um deslocamento, certo? Esse fato natural ele vai acontecer, eu vou chegar no meu destino, ainda que esse veículo esteja irregular, ok? Pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa, há sempre um risco, né, vamos dizer assim, mas em regra eu vou chegar lá, porque ele vai fazer o quê? É um deslocamento natural, eu não dependo de uma norma para que eu possa chegar até aquele destino. Quando a gente fala de imóveis é completamente diferente, certo? Por que é diferente, Fernando? Por quê? Primeiro, por que eu sei que é diferente? Porque eu estudei uma disciplina que alguns chamam de ontognosiologia. O Miguel Reale chamava isso no livro dele de Filosofia do Direito, mas eu prefiro dizer que é ontologia e epistemologia. Nesse contexto, existe uma outra disciplina que é chamada Teoria dos Objetos, onde nós aprendemos a diferenciar os vários tipos de objetos que existem no mundo. Um desses objetos, e quando nós falamos em propriedade, nós estamos falando deles, são os objetos institucionais. Esses objetos, eles existem, ou melhor, eles são dependentes dos observadores. Essa frase não é minha, essa frase é de um filósofo chamado John Searle, um dos maiores filósofos do mundo, que morreu mês passado, inclusive. E ele é citado pelos maiores nomes da sociologia, os maiores nomes do direito mundial, mas quase ninguém conhece esse filósofo no Brasil. Poucas pessoas, inclusive nas melhores universidades, pouco se fala sobre ele no Brasil. Então esse é um filósofo que desenvolveu toda uma teoria e ele explica com muita propriedade essa distinção entre fatos naturais e fatos institucionais. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que quem diz que você é proprietário é a lei. O token não diz nada. Você pode receber um token na tua carteira, se esse token não estiver de acordo com critérios legais que estão no Código Civil, e filosoficamente nós chamamos de regras constitutivas, isso não significa absolutamente nada. Inclusive tem uma aula gratuita, estou gravando agora a versão internacional do nosso curso de tokenização. A primeira aula eu falo justamente sobre isso, que quando gravei 2 versões já, para o inglês e para o alemão, começa o vídeo dizendo o seguinte: estou aqui sentado com o meu computador, com o smart contract, posso criar milhares de tokens. E eu pergunto, o que são esses tokens do ponto de vista jurídico?
Nada. Por quê? Porque esses tokens são signos, do ponto de vista semiótico, cujo significado depende do uso. Isso é uma teoria muito famosa na filosofia da linguagem do Wittgenstein. Se aplica em processo de tokenização, sobretudo quando estamos falando de tokenização de ativos reais que trabalham com objetos institucionais. Então veja, não é a mesma coisa. Se o sujeito transfere um token para mim, mas esse token não está relacionado com essas normas constitutivas, eu não sou proprietário, eu estou sendo enganado, eu sou um otário, né? Para fazer a rima, certo? Então veja, não existe essa ideia, o token transfere direitos obrigacionais. Já ouvi falar algumas coisas assim. O token não transfere direitos obrigacionais. Quem transfere direitos, quem cria direitos, quem extingue direitos é a lei. Por quê? Porque nós estamos falando de fatos que só existem se os observadores existirem. Se todos nós, como o próprio John Searle faz ele usa essa imagem. Se todos nós hoje morrermos, o mundo, eu vou continuar tendo o terreno. Essa casa onde eu estou aqui, ela vai continuar aqui. Mas ela não vai ser mais propriedade de ninguém. Simplesmente porque não existe mais propriedade. Isso parece simples, mas é o desconhecimento sobre essa distinção me parece que está na causa dos problemas hoje regulatórios das chamadas tecnologias disruptivas. Por quê? Porque esse é um tipo de filosofia fundamental quando eu preciso disciplinar legalmente uma determinada realidade. Primeiro, eu preciso entender a realidade, o objeto, para que depois eu possa criar normas relacionadas, por exemplo, ao uso desse objeto. Mas, infelizmente, esse é um estudo que pouquíssimas pessoas possuem. Geralmente as pessoas não dão atenção para esses aspectos filosóficos e agora nós vemos o resultado disso. Então, dito isso, qual que é a ideia da tokenização? Hoje, por exemplo, a ideia da tokenização ela é muito restrita. E para entender isso, e aí vem uma nova carência que nós temos, você precisa entender um pouco do mercado de criptoativos. Você precisa ter vindo desse mercado ou você precisa se familiarizar com esse mercado. Isso nós fazemos no nosso curso, passamos para vocês esse conhecimento. É um mercado que começa com o Bitcoin, depois se expande, graças à rede Ethereum, para as chamadas finanças descentralizadas, que também tem a sua própria evolução. Começa lá com DEX, com as DEX, como a EtherDelta, por exemplo, que trabalhavam lá com base em livros de oferta. Depois temos lá a revolução dos Automated Market Makers, como a Uniswap. E é um mercado que agora continua aí se desenvolvendo e que foi criado para suprir uma necessidade do comércio internacional e do sistema financeiro internacional. Então hoje a ideia da tokenização, nada mais, nada menos principalmente, você conseguir desenvolver algum ativo que de fato esteja lastreado em um ativo do mundo real, para que você possa utilizar esses ativos como garantias ou colaterais, conforme nós falamos, em empréstimos, para obter empréstimos em protocolos de finanças descentralizadas. Há várias operações, principalmente a que mais tem crescido ultimamente, que tende a revolucionar o mercado, tem atraído muitos especuladores, são os contratos perpétuos. Essa é a ideia. Então, existem pessoas que hoje estão procurando esses ativos para poder realizar essas operações. É um mercado ainda de nicho. Mas o que vai acontecer? E aqui eu trago uma analogia que eu pretendo transformar num artigo. Pense o seguinte, você que está se perguntando, por que eu vou estudar isso então, se é tão restrito? Hoje, imagine que você tem um cliente chato, né, que ele fala assim, eu vou fazer um contrato com você de alguns milhares de dólares, mas para isso você tem que usar a caneta X. Se você usar outra caneta, eu não vou fazer esse contrato. Bem, se você tem esse cliente hoje, você vai procurar essa caneta, porque você não quer perder o contrato. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com quem está trabalhando já com tokenização. Comecei a trabalhar nisso logo no começo, lá por volta de 2018, mas entrei no mercado de criptoativos bem antes. Mas o que acontece? Com o tempo, as pessoas vão perceber que essa caneta, a tinta que essa caneta tem, ela te proporciona uma economia muito grande perto das demais canetas. E as pessoas vão começar a utilizar mais essas canetas. E vai chegar um ponto que ninguém mais vai querer fazer contrato se não for com essa caneta.
É exatamente o que vai acontecer com a tokenização. Nós vamos chegar no momento, quando as pessoas começarem a entender isso, ninguém mais vai vender ou comprar se não for por meio de redes globais, como a rede Ethereum, que estão baseadas, inclusive, em uma moeda mundial, como o Ether. Isso é uma novidade para muita gente. Por isso que, inclusive, meu canal chama-se DeFi e Moeda Mundial. Porque o mercado das finanças descentralizadas está relacionado com a ideia de moeda mundial. E, por sua vez, está relacionado com a ideia de se criar um comércio global, visando eliminar custos de transação, que surgem, por exemplo, da falta de interoperabilidade. Veja, é isso. Então, hoje a tokenização imobiliária, ela se destina a proporcionar a criação de tokens que, uma vez transferidos nesses protocolos, possam realmente significar a aquisição de propriedade. E isso só pode acontecer por meio da relação certa entre normas constitutivas de caráter jurídico e os fatos naturais, como a transferência de um token. E é possível fazer isso? Sim, eu já disse um exemplo. Há vários que nós trabalhamos no nosso curso. Um exemplo, por exemplo, é você trabalhar a condição suspensiva. Você colocar a transferência de um token como um evento futuro incerto. Então, no momento que venha a ocorrer aquele evento futuro incerto, desde que o contrato, a escritura esteja devidamente registrada com essa cláusula suspensiva, você vai passar a ter a aquisição da propriedade a partir da transferência desse token. Uma possibilidade que está de acordo com as normas do Código Civil, que dá garantia para aquele sujeito que está liberando os recursos mediante o recebimento de um colateral. Então, embora isso seja muito específico, esse é um mercado que já existe. E pasme, quando eu falava sobre isso, me chamavam de maluco. Porque eu já falava tudo isso que eu estou falando para vocês agora, eu já falava em 2018, que era o que iria acontecer. Antes de Banco Central falar sobre DeFi, eu já falava sobre isso. Mas agora nós temos os maiores bancos do mundo, os maiores administradores de fundos de investimento, criando projetos nessas redes globais. E detalhe, quando eu comecei a falar sobre o assunto, tinha um grupo que falava das chamadas redes privadas, que são redes que não trazem os benefícios efetivos da tokenização. E eu sempre falava, essas redes privadas não fazem qualquer sentido para aquilo que nós queremos, que é permitir um ambiente global de negociação. E com o tempo essas redes foram sendo abandonadas. Por quê? Você ter lá uma rede, alguns servidores na AWS, isso não é fazer tokenização. E é isso que a maioria das pessoas hoje fazem. Então, como que eu sei de estudo? Estudo. Você precisa estudar determinados assuntos. No meu caso, tive a sorte de estudar assuntos que hoje estão relacionados com a tokenização, com a própria ideia de moeda mundial, que eu publiquei um artigo em 2011. São assuntos relacionados ao direito, relacionados à economia. Então, a tokenização imobiliária está relacionada a isso. É mais uma questão até de sistema financeiro e de comércio internacional nesse momento do que de mercado imobiliário. Mas é claro que essa demanda que está surgindo por tokens lastreados em ativos reais tende sim a aumentar, a gerar uma demanda indireta para o setor imobiliário, isso é óbvio. Mas veja, vocês conseguem perceber a diferença de enfoque do que se fala hoje no mercado e do que de fato é a tokenização e qual o seu propósito? Então eu espero que isso esteja bem claro. O que é preciso ser feito hoje no Brasil é buscar uma integração dos órgãos a esse tipo de rede. Isso é algo que vai ter que acontecer. Por quê? Lembra da história da caneta que eu contei para vocês. As pessoas vão começar a querer cada vez mais a negociar, fazer a compra dos seus bens por meio desses tokens e nessa rede. E aí, aqueles países que não tiverem mecanismos adequados vão perder dinheiro. E ninguém gosta de perder dinheiro. E as pessoas, quando elas percebem que elas estão perdendo dinheiro, elas vão buscar corrigir esse problema. Por isso que a tokenização não para de crescer. Então, espero que vocês tenham entendido o que é e o que não é a tokenização imobiliária e como muitas das discussões que nós estamos tendo no Brasil hoje não fazem qualquer sentido. E não fazem sentido porque nós estamos percebendo que é uma falta de base filosófica e tecnológica para os juristas. Eu já vi jurista falando que a matrícula é um token. Pode até ser um token, mas não é o token que nós estamos falando quando nós falamos de tokenização, mercado das finanças descentralizadas e negociação global.
Não é isso, nós estamos falando de tokens criados por smart contracts que circulam em redes como a Ethereum, como o Bitcoin, que não possuem qualquer similaridade fora desse sistema. E aí você precisa entender a tecnologia para você poder entender dos benefícios e das diferenças. E aí é conhecimento mesmo de tecnologia, tem que estudar. Por isso que no nosso curso nós ensinamos, por exemplo, você a programar uma blockchain, programar uma réplica da rede Ethereum. Não é só conhecimento jurídico, conhecimento jurídico é conhecimento tecnológico. Tem que gostar, tem que estudar, do contrário você vai ficar sendo um profissional superficial. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar. E se você quiser saber mais sobre o assunto, entre para a nossa comunidade sobre tokenização imobiliária. É um assunto para quem de fato quer ser um profissional em um dos mercados mais rentáveis da atualidade. Nos vemos lá, grande abraço.